Glória a Deus, bom dia, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, bom demais estar com vocês. Vocês viram aí o anúncio da digníssima Sabrina. Ela está lá embaixo porque ela não queria ver esse vídeo. Então vamos divulgar, mas não divulgue tanto para que Hollywood não descubra esse talento. Muito bom. Depois você dá um salve lá para ela. Pô, mandou muito bem, né? Ela amou fazer isso. Ficou 24 horas depois falando, não faz isso, por favor, cancela esse vídeo. Eu falei, não, manda. Gente, vocês estão felizes? Bom demais estar com vocês. Hoje nós tivemos um tempo também abençoado na freguesia. Tivemos muitos irmãos de Botafogo indo para a freguesia. Tem muitos irmãos de freguesia aqui em Botafogo hoje? Sim. A igreja de vocês é lá, tá? Tô brincando. Olha a Sabrina aí, gente. Olha, eu não sei, o pastor Gabriel falou com os online, público online. Gente, você que está online, que Deus abençoe você, é bom ter você com a gente, acompanhando a gente. Talvez você esteja viajando fora do Rio, fora do Brasil, ou esteja doente, né, com alguma dificuldade de estar aqui. A gente quer mandar aqui o nosso amor para você, dizer que a sua presença também aqui é importante, mas que o Senhor abençoe você onde estiver, na sua casa, no seu trabalho ou viajando. Que Deus te abençoe, ou você que vai estar assistindo essa pregação depois, né, também. E que esse culto abençoado, quantos podem sentir a presença de Deus nesse lugar, né? E sabe que a gente crê, a gente ora muito sobre isso, pessoal. É que essa presença de Deus, ela seja vista, palpável, desde o momento que a gente está entrando no teatro, as pessoas recebendo a gente, em todos os lugares que estão servindo, né? O time de música, o time de produção. Então, em nome da igreja, como pastor, né, eu sou Samuel, pastor aqui da Igreja Reis no Brasil, mas em nome dos nossos pastores da igreja norte-americana, e a gente quer agradecer a todas as pessoas que estão se dedicando, servindo no voluntariado, ajudando a igreja a ser igreja, né? Sendo igreja, servindo. Queria te convidar a aplaudir a Jesus aí por cada pessoa que está servindo. Bom demais. Hoje nós tivemos trilha e semana que vem, batismo, enfim, muita coisa boa acontecendo. Pessoal, a gente então está nesse episódio, segundo episódio dessa série, a Casa da Sabedoria, né? A Mesa da Sabedoria. E nós falamos um pouco semana passada, eu acho que muitos de vocês estavam aqui, né? Dessa diferenciação que é muito clara nos provérbios. O rei Salomão escreve os provérbios, então a série vai ser baseada no livro de provérbios, e provérbios, ela fala sobre uma diferenciação muito clara entre a insensatez. Em algumas versões você vai ver loucura, em outras versões você vai ver tolice. E essa diferenciação entre ser insensato, ser tolo, do que ser sábio. Vale ressaltar aqui que isso também transcende a espiritualidade. Ou seja, essas filosofias de vida, elas são vividas na nossa comunidade de fé, deveriam ser vividas na nossa comunidade de fé a partir do poder de Deus. Tá? Mas essas filosofias de vida, elas também independente disso. Elas são dicas de vida que vão trazer bênçãos. Então você vai ver no livro de Provérbios muitas dicas, praticidade, pontos práticos de como você pode viver a sua vida e como você vai prosperar por isso. É interessante isso, né? Provérbios é uma carta que vai ensinar você a plantar coisas boas e naturalmente ou provavelmente você vai colher coisas boas pelo que você plantou. E é claro que nós entendemos que isso, moralmente falando, uma sociedade moral que tem a sua reflexão interna moral, ela vai querer plantar coisas boas para colher. Mas tudo que nós tentamos entender a partir do ponto vital do cristianismo é que nós podemos evoluir como seres humanos. Isso aqui é uma filosofia de vida. Provérbios não são promessas. Provérbios não são promessas, provérbios são instruções práticas de vida para que assim nós venhamos prosperar pelas nossas boas decisões. Sim ou não, pessoal? Faz sentido? Então, até para você que está aqui, ou você está assistindo esse vídeo hoje, se você é crente, se você não crê em Deus, essas práticas de vida aqui são práticas boas para você. Então, pastor, para que eu preciso da igreja se eu posso viver as instruções de filosofia de vida que o próprio Salomão escreve? Porque nós entendemos que somos a partir do poder e da revelação de Jesus em nós.
Então, por mais que a gente se esforce em ter uma evolução própria, esse antropocentrismo que está muito voltado à nossa própria força de evolução, no Evangelho é diferente. Se evoluímos, evoluímos a partir de uma conscientização e de um poder que vem do alto. Porque o Evangelho, ele é demonstração de poder. Quem pode dizer amém? Então, o rei Salomão, ele é conhecido, foi conhecido, diferente do seu pai, ele cresceu, ele criou o Porto Marítimo, ele cresceu nos relacionamentos, muitos inimigos que o rei Davi tinha, Salomão convidou para a mesa. Vocês entendem isso? Olha só, a sabedoria de Salomão era tanta que ele reconciliou os inimigos do pai. Interessante isso, né? Então, nós precisamos ser uma igreja que age em sabedoria. E essa sabedoria vem também como uma manifestação do evangelho vívido em nossos corações. A palavra gmoma, que é sabedoria, vai dizer que alguém sábio é aquele que pratica o que ele sabe. Então, a sabedoria no hebraico, na origem da palavra, significa o seguinte: aquele que traz vida ao conhecimento. Ou seja, essa coisa de postar sobre algo, ter muita teoria sobre algo, na vida cristã, ela é muito vã. Ela é muito vã se ela não for legitimada nas nossas ações. Então, por exemplo, olha, você que não é crente, talvez você vai ouvir muito a gente falando sobre perdão. São ensinamentos de Jesus: perdoar, dar a outra face, andar a segunda milha, né? Você vai falar sobre amar o próximo, sobre orar por pessoas, servir pessoas, sim ou não? Mas é interessante que todo esse esforço, ele é um convite à praticidade. O que legitima o testemunho do evangelho, meus irmãos, é como nós vivemos e não como nós falamos. Porque falar, até papagaio fala, né? E a gente precisa ter cuidado de nos contentarmos na intelectualidade, ou seja, de colocar um teto apenas na conscientização do que precisa ser feito. Então, sábio é aquele que pratica. E a mesa da insensatez, ela se parece por fora com a sabedoria. Ela tem o mesmo approach, ela tem a mesma abordagem. Vem, entra na minha casa, porque aqui eu vou te ensinar algo. Quando você entra na casa da sabedoria, tem uma mesa repleta de um banquete. A Bíblia vai dizer que quando você entra na casa da insensatez, tem uma mesa vazia e debaixo dela tem morte. Então, o que é interessante é que o Evangelho oferece, além de uma teoria, acorde 5 horas da manhã, tome um banho gelado, faça um chá de gengibre com cúrcuma todo dia, e sabe na era da produtividade, um monte de coisa que você tem as 7 coisas que você tem que fazer no seu dia para você ser super produtivo. Legal, eu gosto até dessas coisas, mas assim, nós entendemos que se somos a partir do poder de Deus e da revelação de Jesus, que é a nossa força interior. Amém? E aí, isso é importante por quê? Porque também nós vamos conseguir entender o alinhamento de expectativas. Por quê? Porque a nossa vida com Deus, gente, preste atenção nisso, talvez você nunca mais volte nesse teatro, e se você entender isso que eu vou falar agora, talvez seja vital para a sua vida. Você vai se decepcionar se você entender errado o senhorio de Cristo. Deus não existe para te servir, você existe para servir Deus. Isso é importante, porque eu estou cansado como pastor de aconselhar pessoas que estão decepcionadas com a vida. Deus não nos prometeu uma vida sigilosa de ursinhos carinhosos, algodão cor-de-rosa. Não. Deus prometeu que nas tribulações da nossa vida Ele estaria com a gente em todo momento. Mas Ele não prometeu que Ele serviria a gente como a gente quer. Então entenda o seguinte: se você quer entender maturidade cristã e o Evangelho, entenda, você foi comprado e agora você tem um dono. Você não vive em prol da sua própria concupiscência, sua própria liberdade. Nós temos um Senhor, e esse Senhor se chama Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então, pastor, por que você fala isso tanto? Eu falo isso porque nós não queremos ver pessoas protestando contra a igreja, contra o evangelho, de acordo com uma expectativa que a Bíblia nunca falou para ele ter, entende? O meu filho nasceu prematuro. Eu perdi alguém que eu orei e Deus não fez. Mas Deus não tem obrigação de fazer nada, entende isso? E o que Deus tem a ver com isso? Porque Deus não fez. Mas quem falou que Deus tinha que fazer? Então é essa expectativa que precisa estar alinhada para que a gente não caia nessa estatística de pessoas decepcionadas com a igreja, porque nós não queremos Deus. E só precisamos de desilusões reais para que a gente se afaste dessa fé. Então precisamos ter cuidado. Nós estamos aqui prestando culto ao Senhor. Ele é a pessoa mais importante desse lugar aqui.
Mas pastor, você não sabe como está sendo a minha vida, você não sabe como está sendo a minha casa, você não sabe como está sendo a minha semana. Bem, deixa a gente encorajar você através da exortação, através da palavra de Deus. Existe vida na palavra de Deus, existe vida. Mas interessante que nós entendamos o seguinte: existe vida em ter um Senhor que não seja a gente mesmo. Nós não podemos ocupar o lugar que só é devido ao Senhor. A Bíblia fala então, Provérbios 21, o seguinte, a versão Nova Almeida: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. O Salomão, vocês entendem que o Salomão escreve isso aqui, pessoal, muito tempo antes de Jesus vir à terra, sim? Então isso aqui é uma declaração messiânica. Por quê? Porque o que Salomão estava falando é o seguinte: na época que ele escreve isso, haviam sacrifícios e holocaustos. Eu vou fazer um exemplo aqui bem rápido, tá? Eu tinha um pecado, então para eu me purificar desse pecado, eu tinha que ir até uma autoridade, um sumo sacerdote, levar um animal que precisava ser ímpeto, puro, e esse sacerdote aprovava o meu animal e ele fazia um sacrifício. Eu botava a mão na cabeça desse animal e isso se chama expiação de pecados. Ou seja, o sacerdote disse sim, eu coloco a mão na cabeça do animal. O que o sacerdote fazia com o animal? Matava. Então ali eu transferi a minha maldição e o meu pecado sobre aquele animal e os meus pecados foram expiados. Vocês estão aqui? Isso é uma ilustração na antiga aliança que vai mostrar que existe não agora um animal, mas um Cordeiro Santo, que a Bíblia vai falar que é o Cordeiro de Deus. Por isso, já ouviu essa expressão? Alguém aqui? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado. É isso, porque agora não é uma expiação de pecados individual, mas é coletiva. Em Cristo Jesus, quando nós depositamos a nossa fé em Jesus, toda a nossa maldição caiu por terra em nome de Jesus. Nossos pecados foram perdoados, entende isso? Então isso é uma declaração messiânica. O Salomão já está avisando Jesus, ele já está dizendo: olha, vai haver um Messias que vai ocupar esse lugar e a gente não vai ter que fazer essas expiações, esses holocaustos, sacrifícios. Porém, é importante também avaliar o contexto da época. Ele estava dizendo o seguinte: o que adianta vocês fazerem sacrifícios, mas vocês não andarem em justiça e retidão? E aí é um confronto de que por fora vocês fazem todos os rituais, não é mesmo? Mas por dentro vocês estão longe do Senhor. Então é uma chamada de sabedoria que nós, mais do que fazermos sacrifícios, mais importante é que nós andemos em justiça e em retidão. A justiça e retidão são caracterizações de sabedoria. Elas são mencionadas na Bíblia 76 vezes. A retidão, meus pessoais, às vezes dá né? Eu estou cansado, estou desde 8h30 aqui falando. Era essa hora, eu falei assim: obrigado, pastor. Você realmente é diferenciado. Obrigado, pessoal, de nada. Mas às vezes dá um baque aqui. Onde é que eu estava? Dá licença, por favor. Carol tá de volta com o Felipe. O André e a Tati fez os 17 anos de casado. Quem mais fez aniversário de casamento? Alguém? Jane e Michael foram para Veneza. Did you eat pizza? Calzone? Understand? Very good, my friend. Nutella. Teve uma vez que eu estava comemorando aniversário com a Sabrina de casamento. Aí eu estava andando em Miami. Aí o pessoal olhando pra gente: isso daí deve ser latino. Aí eu: latino? Aí fui, peguei meu celular e comecei. Donatello. É fettuccine, 500. E mas falando muito alto. E só ficando falando, eu falava a mesma palavra: presunto. Mas falando muito alto, sabe? Meu Deus, misericórdia. Que isso? E o pessoal: não, italiano, europeu. É isso, né? 76 vezes isso fala sobre o atributo, a característica, a natureza de Deus. Retidão é a nossa caminhada moral com Deus em obediência à sua lei. Nós servimos um Deus reto. Retidão fala sobre pureza, sobre algo que não há
variação. Interessante isso, né? Esse é o Deus que nós servimos. Agora, a justiça é a aplicação equitativa da lei de Deus entre as pessoas. É interessante que nós entendamos o seguinte: sem retidão, a justiça pode ser prejudicial. Sem entender que Deus é um Deus reto, ou seja, não há variações no caráter dele, nós começamos a usar a justiça até mesmo para penalizar pessoas. Nós somos injustos. Mas a partir da compreensão de que Deus é um Deus reto, a justiça vai ser bem aplicável. Agora, sem justiça, a retidão, ela não pode derrotar a corrupção. E é interessante que a justiça divina, repete comigo, justiça divina, ela é uma aplicação equitativa, ou seja, nós somos justos de acordo com uma certa, na verdade com uma certa não, com uma total imparcialidade. Isso é justiça equitativa, é justiça de Deus. Olha o que a Bíblia fala no Salmo 89. Justiça, vamos ler juntos aqui? Justiça e retidão são o fundamento do seu trono. Bem, o trono fala sobre um lugar de governo. Trono é uma caracterização de autoridade, de governo. Mas é interessante que antes de visualizarmos um Deus que está no trono, precisamos visualizar o fundamento desse trono. E a Bíblia vai dizer que é justiça e retidão. Ou seja, se o fundamento e o alicerce do trono, da autoridade de Deus, são justiça e retidão, significa o que caracteriza a nossa autoridade, andar em autoridade, é andar em justiça e retidão. Ser sábio ou ter sabedoria é ter essa sede por sermos homens e mulheres justos e retos. Quem pode dizer amém? Entendemos que isso é uma caracterização da nossa autoridade. Meus irmãos, olha, o Provérbios capítulo 10 vai dizer o seguinte: bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência sobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Olha para mim aqui rapidinho. Você vai ver diversas formas, diversas vezes, o Salomão instruindo e diferenciando quem é sábio e quem é insensato. E normalmente a Bíblia vai dizer que o sábio, ele aceita exortação, ele deseja conhecimento, ele deseja crescer. O sábio, ele é simples, ele é humilde, ele tem um coração ensinável, ele deseja conhecimento. E o insensato, ele recusa conhecimento, ele ignora conhecimento. Então, isso é uma série muito boa para a gente avaliar os nossos corações, pessoal. Não, mas eu sou crente, eu jejuo 20 dias no mês. Cara, mas às vezes você não é sábio, você não vê essa espiritualidade resultando em atos de sabedoria. Nós desejamos conhecimento, nós convidamos exortação, por exemplo, porque isso é uma caracterização de sabedoria, de pessoas sábias. A gente não fica defensivo com feedback, a gente não se sente ofendido com feedback, se for por amor e através de amor. Nós queremos mais porque nós queremos ser melhores homens, pais, maridos, filhos. Quem pode dizer amém? E uma característica de uma igreja sábia é uma igreja que deseja conhecer mais a Deus. E conhecer mais a Deus fala sobre um vazio de orgulho. Ou seja, eu sei alguma coisa, mas eu ainda posso saber mais. Uma liderança de autoridade não é uma liderança autoritária. Uma liderança autoritária, ela está constantemente desconfiada de ser, por causa da sua própria insegurança. Mas uma liderança com autoridade, ela quer elevar pessoas. Falamos isso semana passada. Nós não usamos pessoas, nós servimos pessoas. Porque se nós tivermos mais homens e mulheres de Deus aqui, eu estou cumprindo o meu papel como pastor. Quem pode dizer amém? Então, você vai perceber que o insensato aqui que nós lemos em Provérbios 10 é alguém que não domina a língua, fere pessoas com a sua língua. E aí eu convido vocês a uma retórica, meus irmãos. Precisamos pensar. Talvez não seja a melhor atuação, não seja a melhor reação você responder a alguém no furor do calor do momento, por exemplo. No seu casamento, na sua vida conjugal, na sua empresa. Eu estou olhando aqui o Mateus aqui. Mateus, não é para namorar com a sua esposa aí não, tá abraçadinho. O Mateus Gomes foi eleito na aeronáutica o melhor médico da equipe. Que isso? Aí o Mateus ali, toda honra, toda glória.
Mas o que o Mateus tem? Ele vai dizer que esse é o ápice da sua carreira? Não. Se ele quer crescer, ele deseja mais conhecimento, ele quer aprender mais. E olha, sabe o que é legal na vida de comunidade de fé, meus irmãos? É que vocês podem aprender comigo, com o meu pastoreio, mas eu também aprendo com cada um de vocês. Tem tanta gente aqui singular, e a beleza do evangelho é essa, é que nessa comunidade de fé, caramba, nós vamos aprendendo uns com os outros. Por exemplo, eu como pastor, vocês sempre podem contar com a gente, mas a gente também conta com vocês. Nós precisamos uns dos outros. Isso é uma caracterização de sabedoria. Nós sempre queremos ser uma igreja melhor, nós sempre queremos saber como podemos servir melhor, nós sempre queremos saber como podemos fazer um culto melhor. Nós não vamos esbarrar no teto da excelência, porque a excelência, ela transcende o teto, a gente pode sempre melhorar. Precisamos levantar líderes novos, homens e mulheres que amam a Deus e que vão pastorear essa comunidade de fé melhores do que nós pastoreamos. Ô gente, vocês estão aqui? E o que faz esse ciclo nocivo acontecer é isso. Nós estamos bem, mas nós estamos aquém. Nós sempre podemos ir mais fundo na presença e no conhecimento do Senhor. E também no servidão um com o outro. Olha só, o sábio do coração aceita mandamentos, mas o insensato de lábios fica transtornado. Quem anda com sinceridade anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos causa dores, e o tolo de lábios ficará transtornado. Olha o versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Ter sabedoria é ter o ministério da reconciliação e não incitar briga, não incitar divisão, mas é de incitar a pacificação. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados também são os mansos, porque eles herdarão a terra. São duas promessas baseadas em princípios, dizendo o seguinte: se vocês forem isso, vocês serão chamados meus filhos. Jesus falou isso no Sermão do Monte. Irmãos, quem está aqui? Nós queremos ser uma igreja que anda em autoridade, e nós entendemos que o fundamento da autoridade é viver em justiça e retidão. Nós não precisamos gritar, manipular ou tentar convencer, porque nós entendemos que o Evangelho, ele é uma mensagem poderosa e o Espírito Santo é quem convence corações. Nós não queremos ser uma igreja autoritária, nós queremos ser uma igreja cheia de autoridade. E essa autoridade se caracteriza em sermos mansos, humildes de espírito, reconhecendo nossa miserabilidade espiritual, mas também sendo pacificadores. Bem, eu quero declarar o seguinte, que a gente na instituição, vocês me ouvem falar muito sobre como a igreja, e eu sempre abro esse parênteses, quando eu falo igreja, eu estou falando sobre a instituição, como a instituição fere pessoas nos seus exageros, nos seus erros, e nós temos muitas pessoas protestando contra o cristianismo, né? Mas o hype da espiritualidade nunca acaba, as pessoas estão sempre procurando a espiritualidade, uma evolução espiritual, né? E isso a gente percebe que existe um protesto. Por quê? Porque nós usamos microfones, usamos a Bíblia e nós ferimos muitas pessoas, né? Infelizmente, num lugar de comunidade religiosa, há muita maledicência, há muita fofoca. Então, isso fere. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que se nós queremos ter um trono, na verdade, nós queremos honrar esse Deus que está no trono, nós precisamos andar em justiça e andar em retidão. E essa mesa da insensatez, repete comigo aí, mesa da insensatez. Entende o seguinte, a insensatez tem uma casa e ela é uma senhora, né? Provérbios, o rei vai falar que é a senhora insensatez. Ela vai estar continuamente chamando a cada um de nós para entrar nessa casa. E parece sabedoria. Eu falo muito sobre a indústria cinematográfica, como ela tem uma mensagem. A indústria cinematográfica não é passiva. Ela não é apenas neutra no que diz respeito a Deus. Não, ela é anti-Deus. Isso é ok, mas isso não significa que você não possa assistir e tal, tudo bem com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente não pode ser tão ingênuo em entender que a indústria, o mundo, né, a era tem uma mensagem, e muitas dessas mensagens são contra o nosso crescimento em Deus. Vocês estão aqui? Vocês estão vendo uma série boa aí? Uma que eu comecei muito boa, Paradise, na Disney Plus. Alguém? Muito boa, né? Cara, sensacional. Aí eu falei com a Sabrina, né, boa? Falei, cara, sensacional.
Aí eu falei com a Sabrina, ontem eu cheguei do seminário de teologia, que também foi muito bom. Cheguei lá, fiquei com a Sabrina, aí a gente viu 3 horas seguidas. Aí eu falei assim, perdoa meus pecados. Mas eu também, fiquei o dia todo orando, gente. Orando por vocês, tá bom, né? Mas olha só, a casa da insensatez, a mesa da insensatez, ela oferece o conforto. Eu quero falar um pouco sobre um conforto que eu já conversei com vocês aqui, esse isolamento que outrora era muito oco, mas esse isolamento, essa caverna hoje tem streamings poderosos, tem um sofá gostoso, tem umas pipocas com tempero e ele é muito convidativo, por causa da fórmula que nós não temos uma natureza carnal e também nós buscamos satisfazer o nosso próprio desejo. Olha só, Provérbios 18, versículo 1. Olha só, busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se... E ele se insurge contra toda sabedoria. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Se lembra que eu falei que as pessoas usam Deus para os seus próprios desejos? As pessoas usam a igreja ou Deus para conquistar o que elas querem. Isso é um problema porque é desalinhamento de expectativas. Olha o que Provérbios vai dizer. Eles não têm prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Ou seja, eu estou bem com Deus se tudo que eu pedir a Deus funcionar. Isso é tolo, é insensatez. E aí o que ele faz? Eu me isolo. O isolamento é a casa daqueles que não estão resistindo ao elo gravitacional do egoísmo. E o convite à comunidade de fé, quando nós falamos de servir, estar numa Dream Team, você fazer a trilha, você estar num grupo de crescimento, é justamente você lutando contra esse elo gravitacional do egoísmo. Porque esse isolamento é convidativo. E cuidados aos cônjuges também. Casamentos, ou às vezes namorados. Vocês estão se isolando e lambendo as suas próprias feridas. E esse lugar é um lugar que é muito convidativo, porque se você tem alguém ou um grande amigo nessa caverna com você, vocês vão pensar da mesma forma e a probabilidade de você sair dessa caverna vai ser muito inferior. Por isso que nós precisamos uns dos outros, pessoas que amam você de verdade, que estão dispostas a falar a verdade para você. Procure pessoas que amam você de verdade e vão falar a verdade para você. É importante. Porque isso é caracterização de sabedoria. Convide feedback, convide exortação. Principalmente para pessoas que comem com você, que estão do seu lado, que oram por você, que se importam por você. Não convida feedback no stories do teu Instagram, meu amigo. Não é assim. Mas procure pessoas que você confie. Mas eu quero declarar que na casa do isolamento, na mesa da insensatez, tem isolamento. E que a gente não se isole. Que a gente não se isole. Cuidado com o isolamento. O isolamento, então, é uma característica dessa mesa. Olha só, a segunda característica dessa mesa de insensatez é a prepotência. Isso é tudo antagônico à sabedoria. Vocês estão comigo aqui, meus irmãos? Estão pensando aqui? Vai pensando na sua vida. Até que ponto você é prepotente? Não é porque você não anda de carro zero e você não tem uma bolsa da Gucci. Vocês já viram aquele pessoal que anda tudo de Gucci? Então, se tem alguém assim, a gente quer orar para te libertar mesmo. Porque assim, nem é legal. Eu tenho uma calça da Gucci, mano. E sempre é paulista. Alguém paulista aqui? Paulista? Paulista aí. Tem como você sair rapidinho, 5 minutos? Voltar daqui a pouco? Não, estamos aqui, Versace, meu. E a bolsa? Da Gucci, mano. E o sapato? É Gucci também, né, meu? Faria Lima, né, meu, Leozinho, né? Você sabe, né? Quem ama o sotaque paulista aqui? Glória a Deus pelos paulistas, eu amo eles. São legais. Vocês já viram aquele personagem, o Bossa? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Volurdes! Volurdes! Pessoal. Você não precisa ser rico. Você não precisa ter uma conta bancária recheada de dinheiro. Você não precisa estar recheado de Gucci e Versace para ser prepotente. A prepotência ela é caracterizada em diversas formas. E tem muita gente pobre, inclusive, que é prepotente. Tem muita gente em igreja que é prepotente. E a prepotência, ela se caracteriza aqui, ó, Provérbios 18, 12. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. É um coração vaidoso. Tipo assim, caracterização de prepotência. Você, além de se isolar, você sempre é defensivo com qualquer tipo de crítica ou exortação. Você sempre sabe tudo. Você sempre sabe tudo, mano. Você sempre tem uma teoria sobre tudo. Cara,
Quer ver? Sabe qual é o meu desejo como pastor? É tipo assim, olha, eu quero aprender com vocês. Jesus, ele perguntava mais do que ele respondia. E ele é o Senhor dos céus. Cara, prepotência não anda de mãos dadas com o reino dos céus, mano. E prepotência é uma grande barreira que impede a gente de se abrir para o Senhor ministrar na nossa vida. É uma escama que vem nos nossos olhos. E ela não tem nada a ver com poder aquisitivo. Olha só, a humildade antecede a honra. É o famoso versículo a soberba precede a ruína. Olha só, olha o que o Provérbios fala. Repete comigo aqui. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa na era do que nós temos hoje. Um monte de falastrão falando como você vai enriquecer, como você vai ter uma vida melhor. E tudo bem por isso, tem muita coisa boa. Mas se você quer entender, se você é uma pessoa sábia, cara, ouça mais do que você fala. Esteja prontificado a ser um bom ouvinte mais do que ser um bom falastrão. E você não precisa saber de tudo e ter opinião sobre todas as coisas. Isso é uma caracterização prepotente. A terceira caracterização de insensatez é a maledicência. Nós não queremos ser uma igreja maledicente. Nós queremos ser uma igreja que falamos bem de pessoas por trás. Nós honramos as pessoas. Os pastores honram os seus liderados, seus voluntários, os voluntários uns aos outros. Nós todos aqui recebemos honra e damos honra. Olha só, Provérbios 18, a boca do tolo é sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do intrigante são como feridas. Você já foi ferido por pessoas que não usaram suas palavras bem? Provérbios 18 vai dizer que a palavra gentil, a palavra moderada, ela desvia o furor. Tu acha que quando tu estiver com teu marido, com a tua esposa, naquela guerra... Cecília... Você acha, só se a Cecília falar alguma coisa assim, né? Só se tiver um chorinho desse assim, mas você acha que vai fazer, Senhor, a minha palavra branda desvia o furor. Tu acha que vai vir uma magiquinha? Tu acha que vai vir um pó mágico caindo assim? Oh, meu amor, me perdoe porque eu falei. Vocês acham, gente? O evangelho não é conto de fadas, cara. Então, pastor, o que é a palavra branda desvia o furor? Cultiva essas filosofias de vida, porque no dia da ira, no dia do furor, no dia mau, você vai estar cheio e dominado pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser sábio. Então o que o provérbio está dizendo é o seguinte, olha, quem é negligente na sua obra é também irmão de um grande desperdiçador. Ou seja, a passividade, a sua timidez, a sua omissão também é um desperdício para o avanço do reino de Deus. Fazer errado é errado, mas também não fazer o certo é errado. Tem muita gente que está deixando de ser abençoada pela tua omissão, pela tua passividade. Para que eu vou dar dinheiro? Porque eu sei que todo mundo dá, eles já estão ali no teatro há 4 anos, eles estão bem. Para que eu vou servir ali na porta, né? Eu sempre entro, tem gente servindo na porta. Essa mentalidade é uma mentalidade escapista, mas ela é perigosa, porque a Bíblia vai chamar você de um irmão desperdiçador. E isso fala muito sobre a tua fala. Irmãos, nós não queremos ser uma igreja que fere pessoas, mas queremos reconciliar e encorajar pessoas. Na casa da insensatez existe uma coisa chamada ressentimento, amargura. Olha isso aqui, isso é pesado. Provérbios 18, versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Cara, nós pastores aqui, 3 anos de RES, nós vamos fazer 4 anos de igreja. Nas nossas mesas de aconselhamento, nós temos inúmeras pessoas feridas com a instituição, feridas. E nós pedimos perdão como igreja porque nós erramos como igreja. Mas cuidado, para que esse ressentimento não seja a porta para a caverna do isolamento. Cuidado. Deixe o Espírito Santo ministrar cura e bálsamo e óleo na sua vida. Cuidado, porque a Bíblia vai dizer que um coração ofendido é mais difícil de ser alcançado do que uma cidade fortalecida. E existe uma solução, existe um remédio. E esse remédio é aquele que morreu em nosso lugar e Ele está aqui nesse lugar. O Senhor, Ele, diferente de um provérbio, o Senhor, Ele é um Deus vivo, gente. O Senhor é um Deus vivo e Ele habita em nós, Ele habita entre nós. A Bíblia vai dizer que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Eu quero dizer e afirmar, sem nenhum tipo de emocionalismo, o Senhor Jesus está aqui nesse lugar.
porque isso é uma promessa, onde 2 estiverem reunidos, eu estarei ali, e tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Mas isso não é por causa de número, isso se fala sobre uma questão de unidade, uma questão de um amor fraternal sendo vivido. Assim temos legitimidade para clamar pela presença do Senhor aqui. Então, você está ressentido? Nos perdoe. Você foi ferido? Perdoe. Mas cuidado para que você assim não se torne uma fortaleza e entre numa caverna de isolamento. Sabe, a solução para esses 4 problemas. E eu queria te fazer pensar na sua casa, na sua empresa, na sua vida, solteiro, casado, viúvo, divorciado. Pensa aqui comigo, pensa aqui. Maledicência, ressentimento no teu coração, o isolamento. Pastor, mas eu tenho muitos amigos, mas a gente está falando de um isolamento diferente. Esse também é perigoso, mas o isolamento da comunidade de fé. Porque se você professa fé no cabeça, você precisa ter relação com o corpo. Não adianta essa fé vertical na cabeça, que é Cristo Jesus, se ela não é expressiva no corpo de Cristo. Vocês estão aqui? Todo isolamento, todo ressentimento, toda maledicência e toda prepotência acaba na hora com um banquete que é servido na casa da sabedoria, na mesa da sabedoria, e está profetizada na carta de Paulo à igreja em Corinto 5, segunda carta, capítulo 5, 21, que diz o seguinte: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. A justiça e a retidão são armas, são antídotos contra todas essas mazelas que habitam nos nossos corações, está dentro de nós, seja crente, seja ateu, seja quem for. Nós não estamos imunes, por acreditarmos no Evangelho, nós não estamos imunes a comermos dessa toxicidade, dessas 4 coisas que eu falei. Mas existe uma promessa de cura, existe uma promessa de reconciliação. Quantos creem nisso? E essa promessa de reconciliação não é a nossa própria força, mas é o que Jesus fez por nós. Essa carta de Paulo aos Coríntios, gente, ela reflete com exatidão o que é o Evangelho. O Evangelho é salvífico, perdoador e empoderador. Olha só, aquele que não tinha pecado. Quem é aquele? Jesus. Deus o fez pecado. Deus fez Jesus pecado em nosso lugar. Em algumas versões você vai ler aquele que não conheceu o pecado. Então Jesus, nós cremos que Jesus, ele morreu em santidade. Isso agradou a Deus. Por isso fez os céus, o véu se rasgar, e agora nós podemos ter uma relação com Deus. Porque o sacrifício de Jesus foi diferente daquele animal que antigamente fazia. Foi um sacrifício perfeito. Ou seja, eu tenho uma palavra para você nessa noite aqui. Não importa se você está sendo fofoqueiro, não importa se você está isolado, não importa se você está sendo maledicente, não importa se você está ressentido. Existe uma promessa de redenção, de restauração, de reconciliação por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Não apenas para nos salvar, mas para nos empoderar e nos chamar justiça de Deus. Gente, ser igreja é ser chamado justiça de Deus. Gente, ser igreja, ou seja, estar em Jesus, colocar a mão nesse cordeiro, é o seguinte: agora Deus, quando olha para você, vocês estão aqui? Quando Deus olha para você, Ele não olha segundo os teus pecados, segundo as tuas mazelas, mas Deus olha através do sangue de Jesus. É esse sacrifício que foi tão importante, que mudou a nossa eternidade. Quantos são gratos por isso? Então, que nós possamos ser uma igreja, que possamos andar em retidão e em justiça, e assim honrar o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado pelo teu amor.